A gente está aí de volta, pessoal, para a gente continuar gravando aí mais algumas questõezinhas. Vamos continuar de onde paramos, estávamos na questão de número 4. Vamos ver o que ela nos traz. A empresa Estilos, prestadora de serviços de segurança patrimonial, estabelecida no município de São José do Rio Preto, constituída no mês de julho de 2009, contratou a empresa Sinuca de Bico, estabelecida em Campinas, para desenvolver e implantar um sistema informatizado de monitoramento remoto de condomínios. O serviço prestado de acordo com a Lei Complementar 17803 é enquadrado no subitem 1.01.01 da tabela anexa. A empresa Sinuca de Bico desenvolveu o sistema e o implantou no município de São José do Rio Preto, na sede da empresa Estilos. Então, só de ver isso aqui a gente já lembra daquele artigo 2º, inciso 3º, que trata das situações em que o serviço ele é desenvolvido no território do município de São José do Rio Preto. Mas vamos dar uma olhadinha nas alternativas com relação à situação narrada de acordo com a Lei Complementar 116 de 2003 e a Lei Complementar 178 de 2003. Analise as alternativas e marque a incorreta. De acordo com a Lei Complementar 17803, a empresa Estilos deverá promover sua inscrição municipal no município de Rio Preto, caso pretenda exercer atividade prevista na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE. A gente vai ver que isso está expresso na legislação. Então, caso ela pretenda exercer uma atividade que esteja submetido a um CNAE específico, ele vai sim ter que promover sua inscrição municipal em Rio Preto, tá? Esse é um pré-requisito para que se promova a inscrição municipal. O ISS, de acordo com a Lei Complementar 116 de 2003, será devido ao município de Campinas, local do estabelecimento prestador de serviço enquadrado no subitem 1.01, perfeito. A rigor, o item subitem 1.01 ele é devido no local do estabelecimento prestador, de acordo com a Lei Complementar 116 de 2003. De acordo com a Lei Complementar 178 de 2003, a empresa Estilos ficará responsável pelo pagamento do ISS caso, a despeito de não estar sujeitos às hipóteses de responsabilidades previstas, proceder à retenção do ISS. O que isso aqui está falando? Mesmo não sendo um responsável tributário elencado pela legislação tributária, caso ele proceda à retenção, ou seja, caso ele retenha o ISS, ele vai sim ser considerado responsável tributário. Beleza. A empresa Estilos será considerada responsável solidária em conformidade com a Lei Complementar 178 de 2003 pelo pagamento do ISS, caso a empresa Sinuca de Bico não forneça documento fiscal idôneo ou não estiver inscrito na repartição fiscal, mesmo que comprove o efetivo recebimento do serviço. Aí errou, né? Que aqui é salvo nas situações em que haja a comprovação de que houve, de fato, o recebimento do serviço, aí a responsabilidade se mantém. Ok? Então vamos dar uma olhadinha. De acordo com a Lei Complementar 178 de 2003, incidirá o ISS sobre o serviço prestado, já que é efetivamente realizado no território do município de Rio Preto. Beleza. Isso aqui é aquele dispositivo lá do artigo 2º, inciso 3º, que a gente falou que é um pouco polêmico. Correta vai ser a letra D, já que a solidariedade será afastada caso seja comprovado o efetivo recebimento. Acho que ali eu falei errado, né? Eu falei que a responsabilidade seria mantida. Então, o que esse dispositivo prevê? A rigor, a responsabilidade no caso em que o prestador não forneça o documento fiscal idôneo. Mas, se comprovar que o serviço foi de fato prestado e recebido pelo tomador, não há por que haver a solidariedade. Tá certo? Daí a responsabilidade vai ser do tomador exclusivamente, já que ele recebeu de fato o serviço. Abaixo estão transcritos de dispositivos relacionados às alternativas. Vamos dar uma lidinha neles, que eles são bem importantes. Artigo 2º, né, que é aquele que a gente já tratou, né, que ele diz que os serviços efetivamente realizados no território municipal, né, sobre eles vai incidir o ISS independente da localização do estabelecimento, do domicílio do prestador, das estipulações contratuais ou qualquer outra denominação dada aos elementos da prestação. Beleza, correto. São responsáveis
solidários pelo pagamento do ISS. O tomador de serviços, quando o prestador não fornecer documento fiscal idôneo ou não estiver inscrito na repartição, salvo se comprovar o efetivo recebimento do serviço, beleza? Ficará responsável pelo recolhimento do ISS o tomador de serviços que, a despeito de não estar sujeito às hipóteses de responsabilidade tributária previstas nessa lei complementar, lhe proceder à retenção. Então, se ele de gaiato lá ele fez a retenção, ele fica considerado responsável tributário. Devem inscrever-se no cadastro municipal mobiliário antes do início de suas atividades todos aqueles que, olha, prestem atenção no verbo, tá? Pretenderem exercer a atividade prevista na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, inclusive quando imunes ou isentos do imposto. Então, ninguém fica a salvo disso, né? Prestou serviço. Esse serviço ele está previsto lá na lista, né? Uma lista nacional de atividades econômicas. Então, ele só está pretendendo exercer essa atividade, ele tem que promover a sua inscrição municipal em Rio Preto, que a gente chama de IM, né? Inscrição no Cadastro Municipal. A lei complementar, né, ela só diz com relação àquela situação que o imposto devido no local de estabelecimento do prestador, na falta de estabelecimento do local do domicílio do prestador. Então, o item lá, que a gente nem lembra mais qual item que a gente estava tratando, vamos dar uma olhadinha, 1.01. Então, 1.01, ele segue a regra geral de tributação, ele não está previsto nos incisos 1 a 25, que são as exceções à regra geral de tributação, em que o ISS vai ser devido no local do estabelecimento do prestador ou, na sua falta, no local do domicílio do prestador. Beleza, vamos passar para a próxima, questãozinha de número 5, tá? Você vê que as questões são um pouco grandinhas, elas acabam levando um tempo maior. Analise os itens abaixo e marque a correta. Sempre já gosto de marcar para a gente não se perder. Com relação ao momento da ocorrência do fato gerador, muito importante isso, carinha de prova, tá? Serviço de consultoria informática. O que é o serviço de consultoria informática? É o FGI, fato gerador instantâneo, contratado com a empresa estabelecida na Holanda em março de 2019, e efetivamente recebido em agosto de 2019, tá? Então, aqui a gente vai ter, no caso, aqui tem um detalhezinho, né? Esse aqui não vai ser o FGI, por quê? Porque o serviço está sendo importado, né? Está vindo da Holanda. Então, no caso de importação de serviço, a gente lembra que o ISS ele vai ser devido no ato do efetivo recebimento, que vai se dar em agosto de 2019. Como é que a gente faz prova? Então, aqui está março, então essa não é a que a gente está querendo. Agosto, pode ser, aqui é mais agosto e a próxima março não é a nossa alternativa. Serviço de jardinagem, então a esse sim, aqui a gente vai estar falando do FGI, contratado em janeiro de 2009 e realizado em março, né? Então, como se considera a realização material, quando que vai se dar o fato gerador? Vai se dar em março. Então, aqui a gente tem janeiro, a gente tira, aqui a gente tem março, deixa. Serviço de construção civil, enquadrado no subitem 7.02, para a construção de filial da empresa realizado com medições mensais em maio. Então, serviço de construção civil, a gente já sabe, tanto é que as duas, elas correspondem ao dia 31 de maio, que vai ser o último dia do mês da prestação. Serviço prestado por sociedade de profissionais de advogados no mês de maio. Aqui um peguinha, né? Porque em Rio Preto, no caso dos serviços prestados por sociedades de profissionais, diferentemente de grande parte das legislações, o ISS vai ser devido ali no início, no mês da prestação, tá legal? Então, correta vai ser a alternativa D. Por que vai ser a alternativa D, né? Vamos dar uma olhadinha nos itens 1 a 4. Então, no caso aqui, só para confirmar, né? No serviço de consultoria, como é uma importação de serviço, vai ser o mês de recebimento. Serviço de jardinagem, fato gerador instantâneo, mês da realização material do serviço. Serviço de construção civil vai ser o último dia do mês da realização. E, no caso dos serviços prestados por sociedades de profissionais, no mês da prestação de serviço. Extremamente importante esse artigo 3º, tanto é que vamos lê-lo juntos agora. Ocorre fato gerador do imposto no mês do recebimento pelo destinatário dos serviços iniciados ou prestados no exterior.
No mês de realização material, quando se tratar de FGI, fato gerador instantâneo. No último dia do mês de realização material de serviço, quando se tratar de fato gerador continuado, passivo de medição mensal. No mês de recebimento dos serviços pelo destinatário responsável em caso de retenção na fonte. No primeiro dia de janeiro de cada exercício ou, prestem atenção, no primeiro dia de início das atividades. No caso de imposto fixo anual prestado por pessoas natural, esse é o caso da pessoa que começou a exercer suas atividades não no início do ano, né? Então, assim, o cara vai lá, se inscreveu. Então, no ato da inscrição, ali a gente vai ver quando que ele iniciou as suas atividades, vai ser devido o ISS. Nos próximos anos, o lançamento vai ser feito em 1º de janeiro para o ano inteiro, porque trata-se de imposto fixo anual. No mês da prestação de serviço, quando realizado por sociedades de advogados, fiquem ligados, ele não segue a regra dos profissionais autônomos, tá? Em Rio Preto é diferente. Então, no caso de sociedade de profissionais, vai ser no mês da prestação de serviço. Vamos dar uma olhadinha? É isso, né? Então, a gente tem aqui, gabarito da nossa questão, de fato, é a letra D. Questãozinha de número 6. Vamos dar mais uma olhadinha nesse lance aí do artigo 3º, que trata do momento em que ocorre o fato gerador do ISS. Sociedade de advogados constituem-se como sociedade simples em maio de 2009. Realiza sua inscrição em junho de 2019 e se iniciam suas atividades em agosto de 2019. Nesse caso, quando que vai ser devido o ISS? Vai ser devido em agosto, né? Que a gente está tratando aqui. Apagar que ficou bem feinho, né? Então, no caso aqui, como a gente está falando de uma sociedade de advogados, né, uma sociedade, presumo, né, uniprofissional, apesar da questão não ter sido expressa, né, mas é isso. Até porque todas as sociedades profissionais são sociedades simples e, portanto, serão sociedades uniprofissionais, né? Como eles iniciaram suas atividades em agosto de 2019, o ISS vai ser devido no mês ali do início das atividades, tá? Então, vai ser em agosto de 2019. A Prefeitura de Rio Preto, não, vamos já eliminar, né? Então a gente já elimina A e B. A Prefeitura de Rio Preto, no mês de agosto de 2019, contratou serviços de consultoria informática e efetivamente os recebeu em setembro de 2019, sendo, de acordo com a legislação tributária municipal, considerada responsável tributária. Então, os responsáveis, então, no mês da retenção, né, ou melhor, no mês do recebimento ali dos serviços, que vai se dar em setembro de 2019, vai acontecer o fato gerador do ISS. Então, nesse momento aqui, em setembro, no mês de recebimento, como a empresa ela é considerada responsável, vai ocorrer fato gerador do ISS, portanto, setembro é o que responde ao nosso item 2. A gente tem setembro aqui, não temos na letra D, então a gente fica com C e E. Advogado recém-aprovado no OAB realiza sua inscrição municipal em março de 2019 e inicia suas atividades em dezembro. Então aqui a gente tem uma situação em que a inscrição é feita no curso do exercício e o ISS, portanto, vai ser devido aqui em dezembro, né, de 2019. Então, gabaritando a nossa questão, só pode ser a letra C. A alternativa correta, de fato, letra C. Vamos dar uma olhadinha nesse quadrinho que é bem importante. Então, serviços iniciados ou prestados no exterior. Quando vai se dar o fato gerador? No mês do recebimento. No caso do fato gerador instantâneo, no mês da realização material. Fato gerador continuado, no caso das medições parciais, ali no caso da construção civil. Último dia do mês da realização material. Serviço retido na fonte, mês do recebimento dos serviços pelo responsável. Serviços prestados por pessoas naturais, ISS fixo anual. Então vai ser no dia 1º de janeiro de cada exercício ou primeiro dia de início da atividade. Fiquem ligados. Sociedade de profissionais, mês da prestação do serviço. Beleza. Acho que eu vou dar uma paradinha por aqui. Eu gosto sempre que os blocos não fiquem tão longos. Aqui a gente tratou novamente do artigo 3º, assim como na questão anterior. Deem uma lidinha nesse artigo, tá? É um artigo bem importante e tem cara de prova.
beleza? Então, daqui a pouquinho a gente volta para tratar da questão de número 7, tá legal? Até já já.